Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação: Renata Flores e Ricardo Magalhães. Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Flores e esse é o 5º episódio da série de podcasts Pensamentos Mágicos. Estou aqui novamente com o Ricardo Magalhães e o tema de hoje é família. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Renata. Vamos hoje falar de um tema muito importante, que é a família. Ele naturalmente vem após o tema amor, que foi o tema do nosso 4º podcast. Sim, falamos nesse anterior em amor, agora na sequência falar de família é um negócio maravilhoso, né? Precisamos falar da família. É um bálsamo pra gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Amor e família. Vamos começar. Vamos lá. Então, Ricardo, nas famílias, de um modo geral, a gente percebe que o entendimento, ele deveria ser vivenciado na sua plenitude. E observamos que entre irmãos, infelizmente, existe hostilidade, inveja, antagonismos, desentendimentos. Claro que, consequentemente, as desavenças se fazem presente. Aí eu fico com uma dúvida. Por que a gente observa isso entre irmãos, esses sentimentos inferiores e antagônicos, e entre pessoas nascidas de pais diferentes, né, que podem ser amigas, elas se atraem assim mutuamente, criando laços profundos de amizade, carinho e respeito? A grande pergunta é, quando na verdade, por que isso não acontece entre irmãos? Né? Pessoas na família. Dos mesmos pais. Exatamente. Isso a gente vê constantemente entre famílias, né? É o que nós podemos comentar, e é uma verdade, e nós observamos isso, infelizmente, com grande vivência, né? As pessoas não entendem que entre irmãos existem ensinamentos diferentes. Os pais, às vezes, protegem um, desprotege o outro, às vezes dá o que deveria dar para os dois, a mesma atenção, dá mais atenção para um, menos atenção para o outro, enfim, isso também implica em a percepção ou a observação de um e de outro ser diferente. E também existe aí a grande necessidade da educação, como eu falei e falo sempre, que os pais têm que estar observando e aplicando e incentivando e colocando os filhos nesse complexo que é o entendimento de um modo mais estudado, porque muitas vezes a gente quer que uma criança entenda uma coisa, mas nós não explicamos para ela os prós e os contras daquilo que estamos explicando. Explicamos para um, mas não explicamos para o outro, ou não explicamos para nenhum deles, dos irmãos. Então, a tendência é termos divergência, é termos desentendimento, é termos observações inoportunas de um e de outro. E a natureza humana, pelo processo de desenvolvimento, pelos nossos conhecimentos, a criança vem recebendo aquelas informações contraditórias, não oportunas. Então, acaba se gerando um desentendimento natural da própria família para com os ensinamentos dos seus filhos. Então, ao longo desse crescimento, um irmão e outro acaba divergindo, ele quer o brinquedo do outro porque ele ainda não tem a mesma idade, salvo quando se tem a mesma, por exemplo, nasce uns gêmeos. Então, aí não tem como você não ter a mesma observação sempre para os dois. Mas os filhos acabam entrando nessa avaliação muitas vezes não acertada em razão dos pais não estarem primando pela uma educação adequada. Então, não pode fazer o que faz para um, não pode fazer para o outro, ou não faz para um, faz para o outro. Isso tudo acaba gerando conflitos. E se não tiver essas bases educacionais alicerçadas nesse entendimento, nesse envolvimento familiar, de um conjunto, de um sentimento fraterno, de um sentimento igualitário, a gente acaba encontrando essas diferenças. E o que é pior, acaba se gerando inimizade entre irmãos. Nós observamos isso sempre, irmãos que não entendem irmão que não quer conversar com o outro, que pouco se cumprimenta, que pouco se conversam. Nós observamos isso quase que diariamente. E outros que não são irmãos se atraem, porque justamente
eles têm o sentimento do que eles não tiveram em casa, um completa o outro. Isso acaba acontecendo com alguém lá de fora, alguém que a gente não divide o espaço doméstico. Então, acaba se entendendo-se mais com os outros do que com os próprios irmãos. E isso é muito ruim, porque às vezes a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, encontra a compreensão fora do lar, ou a pessoa que ouve mais os seus questionamentos, ela tem tempo, ela ouve e tal, e isso aí nós dizemos, poxa vida, eu entendo mais que fulano me ouve, então ele é meu amigo, e às vezes não é. Então por isso que a criança às vezes busca fora de casa o que ela não encontra em casa. Alguém que a escute, alguém que a entenda, alguém que ouça os seus questionamentos. Então, é uma observação também pertinente para nós pais, para estarmos atentos àquilo que as crianças estão demonstrando, a quietude demais, porque não fala aquilo que tem que ser falado, por que nós descobrimos coisas que elas estão fazendo, por que você não me falou? Então, essas coisas têm que ser observadas, porque para não existir essa divergência e que não aconteça que lá fora, evidentemente, você vai encontrar pessoas compatíveis com a sua energia, compatíveis com o seu entendimento, e aí vai haver uma afinidade, uma simpatia de sentimentos. Mas é preciso olhar isso dentro de casa. A gente falou um pouco disso também no 4º episódio da nossa série, o tema era amor, então quem quiser retoma um pouco, Ricardo falou bastante disso, de amor amor na família, e vale a pena ouvir. Eu acho que complementa muita coisa daqui também. Exatamente, porque a amizade, o carinho, o respeito, gera-se um sentimento mais poderoso que é o sentimento do amor. E na família, a base de toda a sociedade, ela precisa ter essa educação muito bem alicerçada nos sentimentos, na necessidade de aprimoramento. A família tem que ser aprimorada, a família tem que ser lapidada como um diamante. Os filhos, eles precisam se entenderem sempre, em todos os sentidos. É lógico que às vezes gosta do amarelo, do azul, isso é normal. O que não é normal é você entrar dentro de casa e não cumprimentar o irmão, sair e ninguém saber para onde você vai, o que você fez, ninguém entender o que você diz ou o que ele diz. Enfim, essas divergências só existem porque falta uma coisa chamada educação. Bom, segunda pergunta, a gente vai falar sobre abandono, sobre adoção. Ricardo, infelizmente, em razão dos distúrbios de uma sociedade que ainda está em desalinho, gerando a desigualdade com o resultado da miséria social, muitas crianças, ainda em 2020, são abandonadas. Então, muitas vezes, em um orfanato, algumas são adotadas e outras acabam retornando ao convívio social, de certa forma, sem família. No seu entendimento, o que mudaria essa realidade tão triste, assistindo em primeiro lugar aquelas que não tiveram a sorte da adoção, e o que dizer para os pais adotivos com relação às suas crianças sob as orientações dos princípios do programa educacional Pensamentos Mágicos? Você falou muito bem, Renata. No começo, você disse que a sociedade ainda está em desalinho. Está mesmo. Então, por isso que a gente acaba gerando a desigualdade, e a desigualdade, evidentemente, a pobreza, e essa pobreza, a falta de acesso à educação, de fato, à cultura que complementa o bem-estar de quem já está educado, enfim, tudo isso geram esses distúrbios sociais de pessoas, mães que, infelizmente, relegadas a um processo muito difícil de vida, acabam cometendo o abandono de seus filhos. E esses filhos, muitos, acabam parando nos orfanatos. Algumas crianças são adotadas, outras, às vezes, acabam voltando para a sociedade. E, ao voltarem para a sociedade, em fase adulta, né, eles encontram um mundo muito difícil. E é uma realidade. Então, isso só vai ser resolvido ao longo de nosso desenvolvimento educacional. A educação, na verdade, Renata, vai criar essa condição de, no futuro, nós não termos essas coisas tão tristes que nós observamos. Você não consegue
ser feliz, nem eu e nem ninguém ao lado de pessoas que sofrem. Então nós precisamos olhar a nossa sociedade, a nossa família, ela tem que ser extensiva. A nossa família não pode estar circunscrita ao nosso núcleo familiar, aos nossos parentes. A nossa família tem que ser estendida, o sentimento fraternal tem que ser estendido, observando que nós somos um resultado, e esse resultado que está aí é produzido por nós mesmos. Então, as mães que abandonam os seus filhos não tiveram a mínima condição sequer de alimentação. Aí alguns podem dizer, mas o que eu posso fazer? Eu não consigo consertar o mundo, mas pode contribuir para que isso possa ser diminuído, minimizado, quando você consegue compreender um processo negativo e participar em ações positivas. No entanto, essas crianças que saem desses orfanatos encontram um mundo muito difícil e muito cruel, que é uma sociedade egoísta, orgulhosa e materialista, a ponto de não observar esse grande distúrbio nos seus contextos, seja educacional, cultural, onde for. Nós sofremos muito com isso. Mas vamos falar das crianças que são adotadas. Essas crianças que são adotadas, os pais, quando recebem uma criança em seus lares, isso não significa que muitos pais as tratem como filhos. Muitos deles, infelizmente, maltratam essas crianças. Dão a elas educação com E minúsculo, sem a importância que elas devem ter. Nós estamos diante de verdadeiras bênçãos em nossos lares. Crianças, filhos consanguíneos ou não, não importa, são crianças. Elas necessitam de uma atenção adequada, constante e evoluída, que é a educação de fato, aquela educação em que mostra os princípios da moral, não da moral que nós costumamos observar sob o puritanismo, a falsa moral, mas aquela que tem ética, que tem respeito ao próximo, que mostra solidariedade, compreensão e, acima de tudo, entendimento. O processo de entender o que somos, o que fazemos e o que seremos é altamente benéfico para o nosso crescimento interior. E a criança já desperta essas necessidades. A criança tem que entender o que ela significa na família, o que ela significa na sociedade. É preciso se ter uma ética familiar, uma ética social e uma ética com os nossos entes amados. São éticas que conseguem compor uma educação adequada. Então, essas crianças, os pais estão diante de bênçãos, e essas bênçãos são verdadeiros diamantes que precisam ser lapidados com muito carinho, com muito cuidado, prestando atenção em tudo que elas nos dão, porque são sinais necessários a serem observados e trabalhados para que elas cresçam, de fato, dentro de um processo fortalecido nos princípios educacionais. Você falou a criança tem que saber o significado dela dentro da família, isso é muito importante. E uma coisa, Renata, para complementar a pergunta que você fez, quando você pergunta essa orientação, justamente ela está baseada nos princípios do programa educacional Pensamentos Mágicos, que traz, que desmistifica o processo tão complicado que muitos dizem, educar é muito complicado. É melhor dizer, eu não tenho muita vontade de educar, então nós precisamos ter vontade e precisamos estar dispostos a desenvolver uma educação com princípios, não uma educação só do ponto de vista da sociedade. Nem sempre essa educação costuma chegar a ter resultados positivos. Ricardo, a gente sabe que a família é a base de uma sociedade evoluída. É o porto seguro de qualquer pessoa. Então, sem uma família bem formada, os distúrbios são incalculáveis. A gente precisa fortalecer o núcleo familiar através do entendimento e do amor.
Só que o que acontece é que a gente observa uma triste evasão dos membros das famílias, muitas vezes por violência doméstica, por desentendimentos mais complexos, né? E isso a gente vê cada vez mais, principalmente a violência doméstica, né? Me diga, quais são as principais razões para esse desequilíbrio social? Essa é a primeira pergunta. E quais são as soluções que o programa educacional Pensamentos Mágicos apresenta para esse grave problema que atinge a muitos de nós? E que precisa ser falado, né, Ricardo? E que não é muito falado. Então, eu acho que essa sua resposta vai elucidar para muita gente o que a gente não quer conversar sobre. Vamos conversar sobre. Exatamente, Renata. A violência é uma das coisas que acontecem em muitos lares. Ainda hoje, eu, passando os olhos nos noticiários na internet, eu li que uma mulher casada, jovem, com 32 anos, ela estava relatando que o marido, nesses momentos de isolamento, ela com um filho de 10 anos, ele estava se tornando uma pessoa altamente violenta, ofendendo com palavras, impondo situações tristes a ela, a ponto de não querer fazer absolutamente nada que possa dar colaboração nos afazeres domésticos, na educação dos filhos, enfim. E isso ela começou a se sentir muito mal e muito triste, porque sendo ofendida verbalmente, sendo depreciada e não atendida, e como quem diz, faça se você quiser, porque eu não vou fazer. E dando desculpas, como eu estou nervoso, você que se vire, não é? Isso tudo, a criança, imagine 10 anos acompanhando esse comportamento paternal, a mãe com medo porque não sabe o que pode acontecer se ela entrar em discussão, de repente ele pode ficar violento fisicamente, agredi-la fisicamente, pois já agrediu verbalmente, moralmente, na frente de seu filho. Eu li isso hoje, uma notícia. Imagine quantos milhares e milhares de casos estão acontecendo nos lares. E estão extremamente potencializados nesse momento que está todo mundo dentro de casa. Eles estão muito potencializados. E uma outra coisa, Renata, que a gente não pode deixar de ver e perceber, que isso não está ligado só às pessoas de baixa renda, mas principalmente, às vezes, em lares que têm uma capacidade econômica acima da média. Nós observamos pessoas de um grau de entendimento educacional academicamente perfeitos, de uma grande significação no processo profissional, pessoas conhecidas, famosas, agredindo suas esposas. E esposas que também tiram a vida de seus maridos. Então veja essa divergência, esse distúrbio. É uma coisa que só se resolve com educação. Educação é conhecimento interior. Educação é um processo de engrandecimento cultural, educacional, evidentemente, mas acima de nossas capacidades de entendimento. Vai além do que nós imaginamos, porque alcança a sociedade de um modo geral. Então, por isso que o problema é um só: educação. Esse pai, esse marido, teve e está tendo, reproduzindo aquilo que ele não teve, aquilo que ele não entendeu, aquilo que ele não está entendendo. Então, para que isso seja mudado, a nossa necessidade de entrarmos no mérito da questão educacional é muito grande. Então, tudo depende da educação, do conhecimento educacional. E a proposta feita pelo Programa Educacional Pensamentos Mágicos é justamente essa, é mudar o conceito de educação, é mostrar os princípios e mostrar o lado negativo do não entrar nesses princípios, que nós estamos vulneráveis e entramos num padrão não muito positivo quando saímos dessas linhas de mudanças. Exato.
complementa ainda mais tudo que você falou no episódio 4 de amor, quando você fala de que as atitudes são muito mais importantes, inclusive, que o discurso. Volta no Conhece-te a Ti Mesmo de Sócrates, enfim. Ouçam o episódio 4 que fala de amor, porque família complementa, um complementa o outro, né? Exato. Ricardo, você acredita que a educação que as crianças recebem dos seus pais se complementa tendo respaldo nas escolas? Eu vou continuar a pergunta, mas como mãe, é o que eu sempre ouvi ao longo do tempo, né? Muitas pessoas falam, não, mas a escola é que educa a criança. Eu nunca acreditei nisso, né? Mas essa frase, ela é muito repetida, né? Na sua avaliação, como pai e também como estudioso do assunto, as escolas em geral desenvolvem um trabalho de educação moral? E o que significa a educação apresentada pelo programa educacional Pensamentos Mágicos no que se refere ao crescimento das crianças, tanto seja no aumento da produção escolar e na assimilação moral e ética e dos seus reflexos na sociedade como um todo? Nossa, são muitas questões, eu vou te relembrando ao longo do tempo. Começando pelo que a educação da escola, se ela complementa a de casa. Bom, o que acontece? Eu digo para você que não. Com segurança, porque o que você ensina em casa, a criança vai à escola e na escola ela vai ter uma diversidade de informações que não tem nada a ver com as de casa. Ela vai conhecer matemática, português, inglês, uma série de outras questões da cultura escolar, da necessidade escolar, da grade curricular, mas educação vem de berço. E é verdade. Então, nós aprendemos, o que aprendemos em casa, dificilmente nós aprendemos na escola, na rua, na sociedade como um todo. E principalmente na escola. Muito pelo contrário, às vezes nós aprendemos o que não é para aprender nas escolas. Então, essa é uma divergência, não há complemento, infelizmente. Mas precisa ser mudado isso. É preciso ter o respaldo, a escola tem que dar esse respaldo aos pais. Tem que mudar essa linha de educação e adquirir e colocar em seus princípios culturais a parte educacional. De fato, educação é isso. Então, além de você ter o seu filho ter na escola a cultura escolar, que é os estudos de todas as matérias para poder ir se formando ao longo do seu estágio acadêmico, mas ela tem que ter na sua essência o complemento que é a educação moral, a educação ética, a educação disciplinar, aquela que prima pelo comportamento ético, do respeito, da disciplina, da moral, da conduta regrada, do respeito ao próximo, da solidariedade, do sentimento da igualdade, que é o respeito. Então, essa educação deve ser ensinada também ou complementada na escola. No dia que isso começar a acontecer, você pode ter certeza, Renata, sua filha, seu filho vai se tornar muito mais receptivos às novas transformações, porque existe um eco, existe uma anuência e uma complementação entendida, estudada e desenvolvida dos princípios da educação, de fato, na escola. E para concluir, você perguntou os reflexos que isso gera na sociedade de um modo geral, não é isso? Sim. Isso baseado no programa educacional Pensamentos Mágicos, né? Como é que o programa pode nos auxiliar nesses reflexos da sociedade como um todo? Certo. Então, como eu te falei, se a criança tem uma educação, vamos dizer que ela já tenha essa educação com E maiúsculo, essa educação dentro dos princípios de respeito, igualdade, de direitos, entenda esse processo de evolução pessoal e social. Ela, na escola, não tem isso e ela tem uma divergência, como eu falei para você, mas a base é o lar. Se ela tem isso já em casa, isso já dá a ela uma segurança. Então, a sociedade tendo já em casa essa base, já fica mais fácil, o reflexo na sociedade já é mais amenizado. Agora, se ela não tem em casa essa educação de fato, não é educação acobertada com as desculpas dos erros comuns dos pais, no momento em que se fala uma coisa e se faz outra, a criança
é muito mais vulnerável. Na escola tem também a educação dos princípios do eu posso, eu quero, isso é meu, eu não quero fazer isso, isso não é minha obrigação. Essas coisas vão sendo absorvidas aos poucos pelas crianças. E aí a sociedade, os reflexos na sociedade sempre geram confusões, divergências, distúrbios, e aí nós observamos adultos complicados, adultos problemas, crianças que estão se tornando difíceis porque existe essa divergência. Esses são os resultados, os reflexos. E o programa educacional Pensamentos Mágicos busca justamente essa interação de lares com as escolas, família e escolas, porque é um complemento, um completa o outro, não só basta do ponto de vista acadêmico, da cultura, a criança interagindo culturalmente, tendo uma grande evolução nesse sentido. Nós precisamos dar a base principal no lar, na família e na escola, porque se nós dermos essas duas frentes de atuação, elas estiverem trabalhando conjuntamente, pode ter certeza, a produtividade de aprendizagem é muito maior, o entendimento com os pais, o respeito social, a sociedade entra num padrão de evolução positiva e produtiva, gerando-se grandes mudanças no sentido econômico, financeiro, industrial, comercial, em todos os sentidos, porque se produz mais, de maneira melhor, os produtos saem com muito mais responsabilidades. Tem pessoas que fabricam as coisas e não tá nem se importando com o resultado físico das pessoas com aquilo. Elas querem ganhar apenas o dinheiro, elas querem produzir para poder pagar a conta. Ela não quer saber se aquilo gera uma situação positiva. Isso vem de princípio. Você vai vender um carro, vai comprar uma casa, você vai fazer um negócio, seja lá o que você for. Se você não tiver educação, você vai dizer assim, não, eu vou vender isso aí, se quem comprar que arrume, quem comprar que faça. Você vai vender um carro, por exemplo, o carro está com um problema no motor. Aí a pessoa vai lá e põe um óleo mais grosso para o motor parar de bater, um exemplo. E de repente você anuncia o carro e o seu filho observa que tudo aquilo está acontecendo na sua família. Você é o pai, você é a mãe, e você contou isso, ele descobriu isso, que isso está acontecendo. E ele sabe que você colocou um óleo para cobertar o barulho do motor. E aí alguém comenta, mas não pode dar problema. Não, eu faço isso, 2 meses depois deve acontecer o motor começar a bater um pouco, e a pessoa que se vire, que faça. Atitudes, isso é, né? Atitudes isso é sendo... atitude correta? Pois é. Aí alguém diz assim, mas isso todo mundo faz, isso é normal. Normal não é, é comum. Então o que é o certo? A criança, o que ela tem que ver? O que ela tem que observar? Que você vai dizer para ela assim, o meu carro está com problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar o carro e quando o comprador chegar e olhar e gostar, eu vou dizer, olha, é o seguinte, ele está com um pequeno problema no motor, eu fiz os levantamentos de valores, o valor do carro custa X, eu tiro Y, você manda arrumar ou eu mando arrumar. Esse é o correto. Você fica tranquilo com a sua consciência. E a criança entende que isso significa justiça, consciência. Então são 2 princípios educacionais, pensar com consciência e agir com justiça. Quando nós pensamos com justiça, nós entendemos o processo e agimos com justiça. Então, nós não vamos querer tirar vantagem além da normal. O ganha-ganha sempre é o importante. O ganha-ganha e o outro ganha menos, isso não existe. Isso em algum momento vai dar errado. Bom, Ricardo, eu quero concluir o nosso 5º podcast com esse tema família, pedindo uma orientação sua. Nós estamos tendo um aproveitamento de tempo com os nossos familiares e eu gostaria de saber no que se refere ao exercício da educação apresentada pelo programa educacional Pensamentos Mágicos, a fim da gente pensar melhor naqueles 7 princípios dessa educação, com E maiúsculo. Aliás, eu quero que você, por favor, recapitule esses 7 princípios para a gente, tão importantes para a nossa evolução e bem-estar. Ótima pergunta. É assim, Renata, o programa educacional Pensamentos Mágicos, ele tem como princípios 7 ações
Eu vou citar todas as 7 ações e a gente comenta algumas delas dentro disso que você perguntou, que é justamente o momento em que a gente está fazendo a quarentena, o isolamento social. Nós temos a disciplina, nós temos a amizade, nós temos a família, nós temos o amor, o respeito, o aprendizado, que na obra As Aventuras dos Pensamentos Mágicos é o encantado, representa o personagem encantado, que é aquele curioso, e a confiança. Então, 7 princípios que nos dão a base de uma educação com qualidade, com segurança, porque educação é como você falou, é com E maiúsculo, porque é algo que nos traz bem-estar, algo que nos traz satisfação. Quando nós exercitamos isso com os nossos entes amados, com as pessoas que interagem conosco diariamente e principalmente com os nossos familiares, nós estamos dando uma prova de amor, uma prova de respeito, uma prova de disciplina. Então esses princípios devem estar sempre em nossos atos, em nossos pensamentos, constantemente. Então, quando você comentou que quer uma orientação para que a gente aproveite melhor o tempo nesse momento do isolamento, é muito oportuno, sim, sempre estar falando disso, porque é uma oportunidade para nós. Enquanto muitos estão tendo um sentimento de revolta, de reclamação, de padecimento, né? E que quando nós reclamamos, nós aumentamos o problema. Quanto mais reclamação, mais sofrimento. Quanto mais contemplação, quanto mais louvor, mais bênçãos. Então, a bênção qual é? Que a gente vai falar, mas como? Eu vou tirar vantagem de um momento tão triste como é esse? Claro, evidentemente, aí fora nós observamos uma grande confusão, uma grande situação de pessoas perdendo os seus entes amados, o problema do vírus se alastrando. Isso está dentro do padrão da normalidade do que é um vírus, como uma pandemia como essa. Então, isso está sendo, vamos dizer, no processo da descoberta da doença, da propagação dela, isso está seguindo um padrão, vamos dizer, comum dentro desse sistema. No entanto, nós, dentro de nossos lares, de nossa casa, com a nossa família, nós estamos tendo um chamamento para um crescimento, para um aproveitamento desse momento em que estamos vivendo. Qual é ele? O que a gente pode fazer com esse momento? Várias coisas. Por exemplo, a gente falou do amor, falamos da família, falamos do entendimento, falamos do respeito. Todos esses princípios educacionais, que primados e desenvolvidos pelo Programa Educacional Pensamentos Mágicos, é justamente aí em que nós vamos desenvolver a compreensão, podemos compreender muito mais do que a gente pode imaginar, exercitando esse entendimento. Esse é um exercício diário. Ah, mas é difícil você conversar com certas pessoas. Elas não entendem. Não entendem. Ou é você que não entende que deve se esforçar? Também porque todo mundo te entende? Então, nós estamos fazendo um reflexo do que somos. Muitas vezes, nós não nos fazemos entendidos, mas também queremos que as pessoas entendam goela abaixo. Então, o respeito deve ser exemplificado, o respeito deve ser exercitado, olhando as pessoas nos olhos. Muitas vezes a pessoa quer conversar conosco e nós estamos mexendo no celular, nós estamos digitando alguma coisa, a pessoa fica falando, pode falar que eu tô ouvindo, tá? Não pode ser assim. Para o que está fazendo, escuta, presta atenção, é um momento, ali às vezes você, 5 minutos depois, pode morrer, ela pode morrer, ou você não pode ter a mesma oportunidade que teve há 5 minutos atrás. Então, pare o que esteja fazendo, preste atenção, olhe nos olhos, dê essa atenção. Te garanto, Renata, que o seu cônjuge, ou o seu filho, o seu parente, vai se admirar com isso, vai ficar encantado com esse simples gesto de parar o que estava fazendo e prestar atenção, de olhar nos olhos e de contemplar essa conversação. Mostre-se diferente para as pessoas. É um momento único, nós temos tempo para fazer isso.
olhe, ouça, pense, raciocine, reflita, deixe ser falado, comentado, observado, criticado. Não dê conclusões, não queira que seu filho, sua filha conclua o que ela esteja falando ou explicando. Às vezes ela quer só falar, ela não quer nenhuma conclusão, ela não quer nenhuma opinião, ela quer falar, mamãe, eu quero contar isso. Aí você ouve e ela fica deslumbrada, admirada porque você está ouvindo. E daí, depois, ela pergunta, mamãe, o que é que você acha? Aí você sorri e dá a sua opinião. Então, isso são mudanças que repercutem muito no interior dos outros e no nosso. Nós começamos a perceber que podemos fazer. Tem gente que diz, é muito difícil. Não, é melhor você dizer, eu não quero fazer. Não é muito difícil. É necessário essa compreensão, tirar as máscaras de nosso rosto, porque nós somos bons, nós somos corteses, nós somos amorosos, nós somos compreensíveis, nós somos amigos. Então, tiremos as nossas máscaras, que são várias, e deixemos os nossos rostos normais. Aí nós vamos poder ouvir, nós vamos poder conversar, nós vamos poder interagir de maneira muito mais participativa. Então, esse aproveitamento está diante de nós. Não vamos deixar passar a pandemia e aí, quando ela acabar, nós não vamos ter mais tempo como temos agora. Isso tudo vai passar. Talvez até mais rápido do que nós imaginemos. Então, vamos aproveitar hoje mesmo, não vamos deixar para amanhã, porque amanhã nós não sabemos como vai ser. Então, hoje, quando chegar em casa ou dentro de nossa casa, vamos parar o que estamos fazendo no momento certo, porque terminamos o trabalho e tal ali, deixamos o celular de lado ou alguma outra coisa e vamos conversar, vamos poder ouvir, vamos contar histórias, fazer planos e vamos falar de coisas boas. Não é só a pandemia, nós sabemos que ela é difícil, nós sabemos que é triste tudo isso e vamos aproveitar sempre para ensinar para os nossos filhos e vamos fazer, exemplificando, assim, de manhã fazer uma oração. Não é questão de religião, é questão de inteligência. Vamos vibrar, vamos colocar o nosso poder mental para vibrar pelas pessoas. Vamos imaginar nos hospitais, nos leitos de hospitais, entre médicos, enfermeiros e pacientes, uma comunhão de energias positivas, a fraternidade, o amor. Vamos pedir para Deus, na sua onipotência e onipresença, elevar os nossos sentimentos, levando em direção àquelas pessoas a paz, que elas encontrem de alguma forma um sentimento chamado fé, um sentimento chamado agradecimento. Então tudo isso é importante mostrar para os nossos filhos e para o nosso cônjuge, que nós não podemos só ficar pedindo para nós, Senhor, me ajude para que nada me aconteça, que meus pais, que meus irmãos, que meus parentes. Vamos pedir para aquelas pessoas que nós não conhecemos. Vamos exercitar a fraternidade também pelo pensamento. Porque o pensamento é o mais forte atributo de evolução. E ele tem energia. Nós já sabemos disso. Basta você pensar, daqui a pouco você vai ver uma imagem holográfica ser projetada fora do seu ser. Então vamos pensar, vamos agir conjuntamente, vamos falar para os nossos filhos, vamos pedir pelas pessoas menos felizes, pelas pessoas que estão no leito de hospital. Nós estamos aqui, vamos agradecer. Quanta coisa boa nós temos uns com os outros aqui, temos o alimento, temos um ou outro, estamos juntos. Vamos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, é muito bom ter vocês. Vocês são a bênção da minha vida. Muito obrigado por vocês existirem. Então, esse contemplamento é o aproveitamento de nossos dias nesse isolamento social tão necessário. Vamos ficar em casa, mas vamos ficar em casa bem, não reclamar, evitar ficar comentando qualquer coisa que não seja positiva. Nós vamos alimentar a nossa alma, porque não precisamos só alimentar o nosso organismo físico, nós precisamos alimentar aquele que dá suporte a tudo. A todo o momento, a nossa alma pede alimento. Vamos esvaziar a nossa mente de lixos mentais, pensamentos ruins. Vamos preenchendo
toda essa mente, o nosso pensamento com pensamentos positivos. É esse recado, é essa orientação que eu dou e que eu tenho certeza que hoje mesmo nós vamos pensar diferente. Com certeza, vamos mesmo, porque hoje tivemos uma aula aqui. Bom, Ricardo, quero te agradecer por esse 5º episódio da série de podcasts Pensamentos Mágicos. Hoje o nosso tema foi família, um grande complemento ao tema do 4º episódio, que foi amor. Nós teremos no 6º episódio o tema amizade. Haja complemento, hein, gente? Não deixem de ouvir, porque eles se complementam e é incrível como os assuntos se intercalam e são realmente muito, muito importantes para o momento atual. Ricardo, quero mais uma vez te agradecer. A gente continua respeitando a quarentena, Ricardo na casa dele, eu aqui no estúdio da Compasso Colab, e te aguardo na próxima. Claro, com muita alegria. Falaremos de amizade. Isso. Lembrando que esses podcasts que a gente está fazendo, essa série de podcasts dos Pensamentos Mágicos, são baseados nos 7 princípios do programa educacional Pensamentos Mágicos, que também são os 7 personagens dos Pensamentos Mágicos. Procure saber. Legal, Renata. Muito obrigado você. Estaremos juntos nesse próximo podcast, onde vamos falar sobre amizade. Um complemento fantástico. Tchau, tchau. A gente te aguarda. Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação: Renata Flores e Ricardo Magalhães. Produção: Compasso Colab.